Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E hoje eu quero falar sobre uma corrente teológica muito importante, com ensinamentos práticos, ensinamentos metodológicos que fazem muito sentido e que nós devemos conhecê-la com mais profundidade, né? Além disso, é uma corrente que faz parte da teologia contemporânea e é importantíssimo a gente conhecer a teologia contemporânea. Vem comigo que eu já vou lhe mostrar qual é essa corrente teológica que você não pode ficar sem conhecê-la. Por falar em teologia contemporânea, a importância que essa temática tem para uma sólida formação teológica, eu tenho um curso completo de teologia contemporânea. O link está na descrição desse vídeo. É um curso acessível, com material didático incluído, e você assiste a hora que quiser e puder, e ainda tem certificado de conclusão de curso. Clica ali na descrição desse vídeo, aproveite e conheça esse curso de Teologia Contemporânea e venha estudar com a gente que você vai gostar bastante. Bom, é sempre importante a gente saber do que estamos falando, né? Quando nós falamos de idade contemporânea, teologia contemporânea, nós estamos falando do período histórico entre a Revolução Francesa e o nosso tempo. Revolução Francesa que acontece no final do século XVIII, mais especificamente em 1789. O século XVIII, o século XIX, é um século muito produtivo para a ciência, principalmente nesse caso, para as ciências humanas. É um período em que nós temos a formulação de ciências que nós estudamos até hoje, como a antropologia, a sociologia, a arqueologia. A história é fundamentada enquanto ciência nesse período, a geografia, a filosofia, embora já era pensada e praticada há muito tempo, mas com essa metodologia mais recente, é a partir desse período também, assim como a teologia vai sendo estruturada de uma maneira teológica, de uma maneira lógica, através de um diálogo com o iluminismo, que é o que há de mais refinado em termos de pensamento naquele período ali, sobretudo no século XIX. Nesse período surge aquilo que nós chamamos de liberalismo teológico, que não, fique tranquilo, é conversa fiada de quem está falando no seu ouvido, que o liberalismo quer tomar conta da sua igreja, que o liberalismo ele é um perigo para a igreja. Para falar a verdade, o liberalismo não está nem aí para a igreja e nunca foi um movimento eclesial. Era uma metodologia teológica. Se você quiser saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo sobre o método histórico crítico que eu vou deixar na tela final. E se você quiser conhecer mais o que é o liberalismo teológico, escreva aqui embaixo nos comentários. Eu já fiz vídeos sobre isso, mas faço um específico falando, é só você escrever liberalismo teológico, ok? Esse liberalismo e a sua metodologia, que não se aplicava à questão doutrinária, à questão dogmática, que era uma averiguação de como a Bíblia ela foi formada no seu processo textual, histórico, religioso. Essa metodologia ela foi muito influente na academia teológica do século XIX, especialmente na Alemanha e na parte suíça de língua alemã. Em outros lugares ela até tem alguma importância, etc., mas é nesse lugar, é nesse ambiente que ela se manifesta de uma maneira muito forte. Ela predomina no século XIX e início do século XX, até que, em 1914 até 1918, tem a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial é um abalo nas convicções intelectuais,
pelas quais a Europa havia construído seu pensamento recente. Dentre eles, esse modelo liberal, que tem a sua manifestação no campo da teologia. E tem um outro processo também nisso. Havia na Alemanha, no início desse processo que gerou a Primeira Guerra Mundial, uma política armamentista por conta do Kaiser, o imperador da Alemanha, no final do século XIX. E ele contou com o apoio de alguns grandes intelectuais. Recebeu o apoio no chamado Manifesto dos 93 Intelectuais. Dentre esses intelectuais, haviam 3 referências teológicas daquela época. Um deles era o Adolf Harnack, a quem Calbart conheceu e admirava a sua capacidade. Mas o fato desses pensadores terem apoiado uma política armamentista que gerou a Primeira Guerra Mundial causou uma grande decepção com essa metodologia. E um outro detalhe também é que o Calbart, que à época, final da Primeira Guerra Mundial, 1918, 19, ele era pastor numa pequena comunidade operária em Safenwilde, na Suíça. E eu já contei essa história com muitos detalhes, vou deixar o card para você acompanhar com mais detalhes, né? O Calbart ele percebe que a metodologia liberal ela tinha se tornado científica demais e incapaz de comunicar conteúdos de fé para pessoas simples, para pessoas que não eram especialistas. E, segundo Calbart, são essas as pessoas as verdadeiras promotoras da teologia, porque, para Barth, a teologia não era produto de especialistas feitos em ambientes acadêmicos, embora ele nunca desprezou essa função e essa tarefa que ele exerceu até o final da sua vida. Mas para Barth, a teologia ela lida inseparavelmente com a fé e com a revelação. E por isso ela não pode ser resumida apenas a conteúdos científicos, embora eles tenham o seu papel e o seu valor. Barth não propõe construir uma teologia alienada. Ele sempre dialoga com a ciência e nunca foi um negacionista. Assim como ele sabia também que a teologia não pode ser um produto exclusivo da igreja e da tradição religiosa, embora ela também faça parte desse processo. Mas o que gera a demanda teológica é a experiência de fé que as pessoas vivem. E isso, inclusive, o Schleiermacher, que era um teólogo liberal, também apontava para isso de alguma maneira, né? E o Barth busca essa verdade, né, novamente. E em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial, ele publica pela primeira vez o seu comentário à Carta aos Romanos. Se você quiser ler com qualidade o comentário de Barth à Carta aos Romanos, a versão que você deve adquirir é da Sinodal, com uma ótima tradução e com uma ótima organização também. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você queira conhecer. A Carta aos Romanos é publicada em 19, depois republicada em 1922 e representa um posicionamento de Calbart contrário ao liberalismo, principalmente ao que ele denuncia como um papado da ciência. O liberalismo no século XIX havia acusado o catolicismo de construir algo baseado apenas na autoridade final, na autoridade baseada na fé, baseada num discurso de um único homem, e eles percebem que a questão da fé ela deve estar submetida ao que a ciência é capaz de afirmar ou negar sobre esses pontos. Mas o Barth, no século XX, vai dizer que com essa preocupação, com essa busca liberal, eles acabaram transformando a ciência num novo papa, no papado da ciência, ou seja, tudo que ela fala é palavra final, definitiva, e não cabe questionamento. A fé, ela não é a negação da ciência, ela não pode ser
uma negação das próprias ciências, senão ela é apenas uma superstição, mas ela também não se limita àquilo que a ciência é capaz de afirmar, até porque ela está trabalhando com dogmas, com fé, e isso é uma questão também de uma certa experiência, né? E o Barth vai dizer algo além disso, a questão da revelação de Deus. Não há caminhos que partem do ser humano que podem chegar até Deus. Isso não passa de beco sem saída. O único caminho viável é quando Deus se revela ao ser humano. E aqui nós temos a inauguração, embora o termo seja impreciso, da chamada neo-ortodoxia. E por que neo-ortodoxia? Que nunca foi um nome pleiteado por Barth, Tillich, Emil Brunner, os nomes mais envolvidos com essa corrente. É um nome dado de fora. Neo-ortodoxia porque eles não foram considerados ortodoxos, não foram considerados conservadores, e não eram mesmo. Mas também não eram liberais, né? Então foi dado esse termo porque eles querem resgatar elementos próprios da ortodoxia protestante, quando Calbart revisita Martinho Lutero e João Calvino. Mas também ele não abre mão dos elementos científicos, por exemplo, da análise de formação textual que o método histórico crítico desenvolvido pelo liberalismo tinha sido capaz de alcançar, né? Então, algumas pessoas acreditam que a neo-ortodoxia é um caminho do meio entre a ortodoxia e o liberalismo, mas não, é um caminho independente, é um caminho próprio, não é um meio termo, é um novo caminho. E, evidentemente, nós estamos falando de algo que começa há mais de 100 anos atrás. De lá para cá, outras correntes teológicas também apareceram. E eu quero chamar a atenção de você para acompanhar o meu vídeo sobre a corrente pós-liberal do século XXI, já praticamente, né? Outros nomes que foram dados à teologia neo-ortodoxa é teologia da crise ou teologia dialética. Você deve se lembrar da dialética de Hegel, que tinha uma afirmação a priori chamada de tese, que era contrastada com a sua negação, a sua antitese ou antítese, e o resultado desse confronto surge uma nova afirmação chamada de síntese. No caso, essa corrente era chamada de teologia dialética porque ela parte de uma crise existencial, essencial. Você tem uma tese que é um Deus que é perfeito e santo, e ele está em contraste com o ser humano que é limitado e pecador. Além do contraste, esse ser humano está diante de uma crise insolúvel, porque ele é essencialmente diferente de Deus, mas ele precisa se chegar até Deus e não tem caminhos próprios. É daí que surge a síntese, o que há de melhor na primeira afirmativa e o que há de melhor na segunda afirmativa, que é Jesus Cristo, a encarnação de Deus, a encarnação do Verbo de Deus, um ser humano, Deus que se faz humano para resgatar a humanidade. É uma iniciativa divina que vem ao encontro do ser humano para salvá-lo, para libertá-lo. E é Jesus Cristo a superação da crise que afetava essencialmente o ser humano. Outros detalhes que nós devemos perceber é que nessa corrente teológica, Jesus, é claro, em todo o cristianismo deve ser assim, mas ele tem um ponto central e a revelação do Pai que faz através de Jesus é um ponto determinante nessa corrente. E onde a salvação, que havia sido bem deixada de lado pelo liberalismo, onde a salvação se processa na vida do ser humano, justamente na humanidade. É na humanidade que o ser humano é redimido, como diria a teologia antiga. Aquilo que não é de fato assumido não pode ser de fato redimido. E é justamente no fato de Deus ter se tornado humano em que está a salvação humana na pessoa de Jesus. Iniciativa divina que se torna humano para nos resgatar
da crise estabelecida, da diferença essencial entre nós e a divindade. Um outro ponto também bastante importante é que, para a teologia neo-ortodoxa, a palavra de Deus é uma pessoa, não um livro. Embora esse livro seja essencial para a fé e para o pensamento teológico, a palavra de Deus é uma pessoa. O verbo que se faz carne, o verbo que se encarnou e não que se encadernou. A palavra de Deus é uma pessoa viva, dinâmica, que é o próprio Jesus, o Verbo de Deus encarnado. Né? E alguns nomes são muito importantes dessa corrente, embora eles não sejam unânimes, uniformes, e não falem simplesmente a mesma coisa. São todos autores originais, profundos e importantes, como Calbart, Emil Brunner, Paul Tillich, Dietrich Bonhoeffer e outros nomes também que nós poderíamos citar. É um movimento teológico que predomina na primeira metade do século XX, principalmente no período entre guerras, entre 1919 até o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E depois disso, é claro, uma demanda muito diferente aparece na Europa e vai surgir a nova geração do pós-guerra. E se você quiser a continuidade disso, escreva nos comentários geração do pós-guerra, que a gente faz um vídeo contando o que foi a teologia da segunda metade do século XX. Se você quiser saber com mais detalhes e ter material, venha visitar o meu curso de Teologia Contemporânea, adquire e faça parte hoje mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e em breve tem mais conteúdos do Café com Teologia aqui para você. Até lá!